Salve, salve, galera! Estamos aqui no Comitê Popular de Luta Online Baixada Santista e hoje eu tô aqui com o Povo da Cultura, uma pré-candidatura coletiva sobre cultura que representa a cultura do Estado de São Paulo. Estamos aqui com Caio Martinez. Seja bem-vindo, Caio! Obrigado, Danilo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. É um grande prazer estar aqui. Miriam Vieira! Boa tarde a todos, todas e todes. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Caio. Prazer imenso estar aqui falando com vocês, representando uma parte da pré-candidatura do Povo da Cultura. Até porque a gente está, nesse momento, cada vez mais a gente precisa se unir, né? E essa forma e nova forma de fazer política, que são com mandatos coletivos, com as chapas coletivas, né, com o grupo coletivo que vai ser candidato ou pré-candidato a deputado, ou vereador, ou deputado federal, ou estadual, enfim, ela traz mais representatividade, porque ela atinge um maior número de lugares, né, e conhece o maior número de realidades. Não é isso, Miriam? É isso, a gente tem além da territorialidade toda, essa mandata coletiva do Povo da Cultura, ela está espalhada pelo estado de São Paulo. Então, nós temos companheiros de Ribeirão Preto, Campinas, Assis, São Paulo, de várias localidades do estado de São Paulo, e todos da cultura. Então, a importância de ser em coletivo, porque nós da cultura realmente trabalhamos em coletivo. Se tem alguém que conhece de coletivo e pode falar por coletivo, é o Povo da Cultura, é quem faz cultura, porque nós nunca trabalhamos para nós e só nós. Nós trabalhamos para todos e para todo mundo também. Então, acho que essa questão de ser coletivo e da cultura, a gente tem propriedade para falar sobre. E a gente está vindo, Caio, de um momento onde tiveram aí a gente teve uma luta muito... vamos dizer, cansativa, né, suada, que é a derrubada do veto, né, dos vetos do presidente, desse cara que se intitula presidente, que a gente não pode falar o nome, né? Só pode falar o Dumbledore. E aí a gente tem aí a derrubada desses vetos e todo o processo que a gente vem da pandemia, do isolamento social, que trouxe essas propostas de leis, né, encabeçadas pelo movimento e também por parlamentares que compraram essa briga junto com a gente, da lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Fase 1 e a fase 2 que foi vetada. E a gente conseguiu derrubar com a pressão esse veto. Como foi tudo isso? Eu acho que vai ser um marco histórico, né, para as políticas culturais. É engraçado como isso aconteceu durante um momento de tanta precariedade como foi a pandemia, o isolamento social, mas a LAB 1, né, a Lei Aldir Blanc 1, foi uma lei que a gente pode dizer que foi universalizante perto de tudo que tinha sido acontecido antes, porque ela chegou em mais de 80% dos municípios no estado de São Paulo, e em quase todos os territórios teve uma ampla participação popular. E essa participação popular nos territórios, nos municípios, ela foi mediada por movimentos regionais, e esses movimentos regionais eles se articularam no Estado para poder fazer a troca, para poder militar junto em cima dessa lei. Então, em dada proporção, o Povo da Cultura meio que trabalhou diretamente nesses territórios, nessas articulações regionais, estaduais, linkada nos municípios. Então, aquilo que era uma perspectiva emergencial, agora, com a Paulo Gustavo e com a LAB 2, ela passa a ser estruturante, porque ela dá condições da gente pensar o sistema nacional, brigar para ter um sistema estadual, né? Lembrando que no estado de São Paulo a gente é um dos poucos estados que a gente não tem um conselho de cultura estadual. Então, essa articulação, ela dá uma perspectiva coletiva para a luta, e ela também traz algo muito importante, Dan, que a Miriam, por exemplo, ela sempre fala muito sobre isso, que é a perspectiva da política cultural para além das artes, né, respeitando e identificando as outras vertentes que atuam na cultura, né, das culturas tradicionais, das culturas que muitas vezes estão invisibilizadas nos territórios. Então, é um grande desafio coletivo para todo o setor da cultura
poder trabalhar agora de uma perspectiva de construir isso, né? A gente está com 2 representantes aqui da Baixada Santista de cultura. E aí, por experiência própria, eu posso endossar isso, né? Tanto a Miriam Vieira quanto o Caio Martinez, que a gente, agora há pouco, estava relembrando algumas coisas e falando, vocês nunca arredaram o pé, né? Nunca arredaram o pé dessa luta pela cultura. E a cultura enquanto não só o segmento artístico, mas a cultura para além do segmento artístico, a cultura que vá para a população, né? A cultura que a gente fortalece dentro da população. E Santos e a região da Baixada Santista, Miriam, é uma região muito estratégica, principalmente nesse momento. A gente está numa região que é chamada de região turística, mas a gente sabe que, antes de ela ser turística, ela é uma região portuária. E um porto que mexe não só com a Baixada Santista, inclusive esse é o porquê até do nome Região Metropolitana da Baixada Santista, por esses 9 municípios ser tão influenciados pelo porto, mas mexe com todo o país e com todo o mundo, né? E aí você fazer essa transversalidade, cultura, porto, né, economia, como que é tudo isso? Eu acho que tudo está interligado e interseccionado, né? A gente precisa entender, primeiro, que nós estamos aqui numa região estratégica de porto, mas nós também estamos numa região, por exemplo, da agroindústria, da agropecuária, que é o interior de São Paulo. Então, tudo está muito interligado. E a gente precisa... Estamos, de verdade, de frente para o mundo, enquanto porto, a cidade, o porto está, a cidade, os seus cidadãos estão... O que é que seus cidadãos recebem por ter um porto? O que é que essas cidades, essas 9 cidades aqui que compõem a Baixada Santista, de verdade, o que fica para a gente com relação ao porto? Além das praias poluídas, além do trabalho, da precarização do trabalho do porto, que a gente precisa falar disso também, da falta de trabalho e emprego para essas pessoas que moram aqui. Então, a cultura atravessa todos esses lugares, atravessa todas essas discussões que a gente coloca em pauta. Porque eu sou de uma... E é engraçado, gente, eu estar aqui com o Danilo e com o Caio, porque eu sou mais velha que eles no sentido da arte e da idade também. Então eu fico olhando assim e falando, meu Deus, a gente já se equiparou, e aí a gente já está discutindo todo mundo junto. Mas é isso, então trazer todos esses lugares para um debate dentro da cultura. O que a cultura tem a ver com tudo isso? Porque o porto já foi muito importante para a cultura. Assim, a gente tem vários diretores, atores, músicos que partiram do porto, mas nós também temos no porto, que partiram do porto, muitas pessoas que são de religião afro-brasileiras, muita coisa que a gente tem que salvaguardar por estar neste lugar. Quem tem a minha idade, que viu o retroporto avançar na cidade de Santos, por exemplo, que acabou com as construções históricas, que acabou com a zona portuária, como a gente chamou, que foi trazendo o porto mais para dentro da cidade, que acabou com o próprio centro da cidade, do ponto de vista do comércio, da indústria, que tudo agora em cada bairro em Santos, por exemplo, tem um espaço shopping, então você tira o olhar da própria cidade. Então isso é cultura, porque a gente precisou voltar a olhar para essa cidade e preservar essa cidade e preservar aquilo que é bom, que deixar bem isso observado. Nem sempre tudo que a gente acha que tem que ser preservado, nem toda a tradição, ela é boa. A gente precisa ter esses recortes também, mas a nossa preocupação é trazer todo mundo entender que cultura não é só as artes de espetáculos, não é só a música, a dança, o balé, o teatro, a literatura. Cultura é tudo aquilo que o povo faz, é tudo aquilo que entra dentro da sua casa. Então, se o porto entra dentro da sua casa através do trabalhador que seu pai, seu avô foi, o seu irmão, seu tio, e o que ele traz de lá para cá e que leva daqui para lá é cultura. Então, tudo isso faz parte desse caldeirão cultural que é a Baixada. A Baixada é super privilegiada. Nós temos povos originários, nós temos o povo preto, nós temos a cultura tradicional, nós temos os caiçaras que estão bem abandonados. Então, essa região, nós temos a Mata Atlântica, nós temos mar, nós temos rio, nós temos somos estratégicos, não só do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista político e econômico também. E isso tudo é cultura. Inclusive, essa coisa dos costumes e dos hábitos que
a gente fala o que é bom e o que é ruim, a gente está aí no centenário da Semana de 22, né? E a gente traz aí essa questão do manifesto antropófago antropofágico do Oswald de Andrade, que ele traz a questão da antropofagia que foi baseada, né, calcada ali na questão antropofágica mesmo do canibalismo, né? Então, assim, obviamente, a gente, enquanto civilização, a gente avança, a gente não precisa mais comer, né? Eu não vou comer um pedaço do braço do Caio, né? Não comer assim, tô falando comer, viu, gente? Comer um pedaço do braço do Caio, porque eu vou ter a mesma força que ele, porque não, a gente já sabe que não. Assim como esses dias eu estava vendo um charango, né? O charango, que é um instrumento boliviano, andino, né? Que era feito atrás dele, a caixa dele era feito com casco de tartaruga, de jabuti. Hoje em dia se faz com cabaça, não tem necessidade. Então a civilização vai... Mas o que mais é interessante é que a gente está numa mesa com 3 pessoas, inclusive, eu posso dizer aqui, 3 grupos, né? 3 pessoas que estiveram à frente do festival mais antigo de teatro do país, 3 pessoas que estiveram em Conselho de Cultura, 3 pessoas que estiveram em grupos que saíram da Baixada Santista e que se profissionalizaram de teatro. É o caso do Atropelo da Rua, é o caso do Pernilongos, é o caso do Teatro do Pé, do qual eu faço parte. E então não é pouca coisa não, né, Caio? Andou muito por aí, andou muito pelo Brasil, andou por muitos lugares e conheceu e debateu e estudou política de cultura, política cultural, não é? E eu acho que parte da nossa luta, eu posso dizer, coletiva, né, não só de nós 3, mas de tantas companheiras e companheiros, é justamente por perceber esse potencial, né? É por perceber que a gente está num estado, por exemplo, que a gente representa mais de 5% dos trabalhadores formais, sem contar os informais, arrecada mais de 5% do PIB e tem de investimento na pasta da cultura do governo estadual 0,68%. Né? Então, e isso em queda, nos últimos 10 anos em queda. Então, é a gente perceber, através da nossa própria experiência no campo cultural, como a política pública poderia e pode, e a gente trabalha e vive para isso, construir alicerces para que muitas outras pessoas possam exercer essa função na sociedade que é tão importante nessa disputa civilizatória que a gente está batalhando, né? Essa interseccionalidade da cultura, quando a gente fala do porto, quando a gente fala dos territórios, quando a gente fala de saúde, educação, quando a cultura está apartada desses processos, o que a gente abre campo para o fascismo, né? Abre campo para um fascismo, inclusive, de lastro neoliberal que engole tudo. Né? Então, é um fascismo neoliberal, não só nos costumes, mas também na relação econômica, que a cultura, se ela não for vista como um lugar estratégico, assim como a saúde, como a educação, como a segurança pública, a gente constrói uma sociedade que falta algo essencial para ela, que é justamente a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente se relaciona, o que a gente quer como objetivo comum, que é o bem viver. Né? Então, acho que, quando a gente fala das políticas culturais, muita gente pensa que é algo pensado para o artista. O que seria um erro pensar que a política educacional é pensada para os professores. Né? Nós somos o meio. E assim como a gente, tantas e tantas outras pessoas. Assim como a política de saúde também não é pensada para o médico, assim como, né? Somos os agentes, né? Ou seja, há necessidade de ter essa ponte entre o segmento e a população, né? E muitas vezes é uma ponte que não está indo lá ensinar, né? Porque cultura não se ensina. Nós, inseridos em sociedade, somos produtores e produtoras de cultura. Miriam, a chapa, o coletivo do qual vocês fazem parte, o Povo da Cultura, assumindo a pré-candidatura a deputado e deputada estadual pelo PSOL, como que foi construído tudo isso? Quem faz parte? Como foi essa construção? A construção vem da própria militância que nós temos há alguns anos. Vários de nós, vários companheiros e companheiras e companheiros, estamos discutindo políticas públicas juntos há muito tempo, não só nas nossas cidades, no nosso bairro, na nossa rua, no estado e no país. Então, isso se deu de uma forma
pela militância, se deu muito em função também porque a gente precisa e a gente sente a necessidade de nos representar, não ter mais intermediário entre a cultura e quem vai falar por nós. Nós precisamos falar por nós. Nós precisamos nos representar dentro dos espaços de poder, especialmente dos legislativos, em qualquer esfera. E principalmente porque nós temos afinidades, que é a nossa maior afinidade, é a cultura, mas é a cultura do ponto de vista para todos, para todo mundo, para quem faz, para quem assiste, para quem está dentro, para quem está fora, para além da cultura, como a gente costuma falar. E como a gente milita muito juntos em movimentos, especialmente do FLIXP, que é o Fórum do Litoral Interior Grande São Paulo, então a gente milita muito e a gente sentiu essa necessidade, porque todo mundo nos procura para apoios na época das eleições, e aí acaba o período eleitoral, se eleito ou não eleito, a fé vira as costas imediatamente. Qualquer batalha para a disputa de uma lei que seja aprovada, a gente precisa ficar 1 ano, meses, enlouquecidos, buscando apoio para que isso seja pautado e para depois que isso seja discutido, para que isso seja aprovado, aí veta e a gente tem que articular para derrubar o veto. Então, tudo isso surge desta necessidade da gente fazer essa ocupação, porque nós, artistas, precisamos entender, e eu demorei para entender, eu nunca fui candidata nem a vereadora da minha cidade, eu sou de São Vicente. Então, nenhum de vocês, você até foi, o Caio também não, mas a gente entendeu que a gente precisa encarar esse lugar como uma tarefa. E de tarefa a gente entende, tem que cumprir. Então a gente encara como uma tarefa, não é um lugar confortável, não diria que era um lugar confortável de ser ocupado, até porque ainda não chegamos lá. Mas é um processo bastante desgastante de você pensar como estratégias para a eleição, como preparar. Só que a gente precisa entender que para a gente, quando a gente vai disputar ou pensar um projeto, a gente faz tudo isso. A gente faz tudo, absolutamente tudo isso, cria estratégias para que um projeto seja aprovado, para que um espetáculo seja levantado, para que uma casa de axé seja levantada. Tudo isso a gente põe no papel, pensa, repensa, faz cartaz, faz tudo isso que uma candidatura pede. Então a gente resolveu juntar isso, juntar companheiros e companheiras do Estado de São Paulo. Então nós temos como cabeça de chapa, como é costume falar, a Adriana, que é de Ribeirão Preto, o Flávio também é de Ribeirão Preto, a Bruna, que é de Assis, o Laurence, que é de São José do Rio Preto, a Tiche de Campinas, eu e o Caio da Baixada, a Cássia da Baixada, quem mais eu estou esquecendo? Alguém que eu estou... O Zé Renato da capital, Ana Paula Duval. Da capital. Então nós somos, e nós temos companheiros e companheiras no estado de São Paulo inteiro por conta da militância, só que nós estamos encarando como uma tarefa. Estamos encarando esse coletivo como parte da representação, como a representação oficial, porque, para além disso, como nós estamos acostumados a trabalhar assim, teremos um conselho ampliado, que são companheiros do Estado de São Paulo, quem quiser fazer parte, para ter essas discussões do que deve ou não deve ser pautado e discutido, porque é assim que tem que se fazer política. Política não tem que se fazer dentro de gabinetes fechados com acordos. Política tem que se fazer com aquele que é a ponta, com aquele que você está representando. Não só para aquele que você está representando, porque você faz política para todo mundo. Então, através daquele que você chegou lá, você vai abrir as potencialidades das discussões para as pautas políticas. Eu não posso fazer política da minha cabeça, ou da cabeça do Caio, ou da cabeça de meia dúzia, 13 como nós somos. Temos que fazer política pautado para toda a sociedade. E nós temos uma grande tarefa no estado de São Paulo, porque a gente sabe que é um estado atrasado. É só olhar as nossas representações na Assembleia Legislativa. Para quem está no ouvido, quantas vezes foi numa Assembleia Legislativa? Você lembra o deputado que você votou na última eleição? Você sabe quem é? Já foi convidado para ir conhecer o gabinete que se quer desse cara lá na Assembleia? Então, tudo isso, porque nem na Câmara de Vereadores, o cidadão vai à Câmara, participa desse lugar, discute, debate. E é importante que a gente assuma esse lugar. E a gente não está assumindo para nenhuma vaidade pessoal. A gente está assumindo pelo compromisso que a gente tem com a cultura e para além dela. É uma necessidade e uma consequência. Porque é a consequência de um trabalho que já é feito há anos, né? Vocês já estão na militância cultural, na estrada da cultura há anos.
Então, isso é uma consequência de saber as necessidades e ainda se relacionar com as pessoas, né, com toda essa base cultural e população que está presente no estado de São Paulo. E no momento mais oportuno não tem, né, Caio? O Inominável, uma das primeiras ações dele foi extinguir o Ministério da Cultura, né? O Temer já tinha tentado isso, e aí veio esse cidadão e fez exatamente isso. Se é que a gente pode se chamar de cidadão. E esse momento é um momento crucial para a gente ter a representação de cultura dentro da Assembleia Legislativa. Então, como que você vê esse momento, né? Esse momento que a gente está, tudo que a gente vai precisar reconstruir, que foi uma luta de anos, né? De outras gerações, da geração da mídia, de gerações que até antecederam as gerações da mídia, né? Como que você vê toda essa reconstrução e a importância de a gente ter um coletivo de cultura dentro da Alesp? Eu e minhas companheiras, a gente tem uma leitura muito frontal desse momento de guerra cultural que a gente está vivendo, né? Desse ataque que ele não é só estrutural no que a gente entende como Ministério da Cultura, ou mesmo quando transformaram a Secretaria de Cultura do Estado em Secretaria de Economia Criativa e Cultura, Cultura e Economia Criativa, que poderia ser Cultura e Economia Solidária, por exemplo. Mas também é aquela guerra cultural que acaba reverberando tanto para a Alesp, tanto nos fóruns estaduais, como também nos municípios, nos territórios. Então, a gente está passando por um momento e, por força do trabalho de todos, a gente acredita que vai encerrar esse ciclo agora e vai começar um ciclo de reconstrução, colocando a cultura num lugar estratégico, porque isso, inclusive, talvez tenha sido um erro do nosso próprio campo político da esquerda. A direita, a ultradireita, a extrema-direita, eles entendem o valor da cultura e por isso que eles combatem ela. A cultura está presente no discurso da direita o tempo todo, formando e disputando os conceitos, e não é o conceito com o gestor, é o conceito com os taxistas, é o conceito nos bares, nas esquinas, nas portas das escolas, nas fábricas, né? Quando você ressalta valores conservadores, arcaicos, que expressam toda a gama de preconceito estrutural que a gente tem na sociedade, isso é um assinte a tudo que a gente acredita como sociedade, o quanto a gente evoluiu. Então, a importância da gente ter um coletivo, como a Miriam disse, que se representa na Alesp, e também no governo federal, no governo estadual, na Câmara Federal, daqui a 2 anos, nos legislativos municipais. Tudo isso é muito importante, porque a gente é um setor de desenvolvimento, e não é a gente que está falando isso. A Unesco e tantos órgãos de desenvolvimento mundiais estão pensando e já trouxeram pesquisas de como a cultura tem um papel fundamental, inclusive no campo do trabalho no futuro, né? Então, a gente ter condições de propor leis, de participar dos debates, de interferir nas demais comissões, como na Comissão da Segurança, por exemplo, que é algo frontal para a gente. Como acho que todo o povo da cultura não gostaria de perpetuar uma cultura de violência, uma cultura do medo, uma cultura do preconceito que extermina parte da população. Então, é muito importante que a gente coloque a cultura como algo objetivo assim, no desenvolvimento de todos os projetos. Como, por exemplo, nosso saudoso ex-prefeito Celso Daniel fez uma experiência muito salutar na época dele, onde a cultura estava presente em todas as secretarias. A gente tinha agentes culturais, departamentos de cultura em todas as secretarias, dialogando sobre o impacto cultural de cada decisão, sobre estratégias em que envolvia a cultura nessas decisões, a cidade que a gente gostaria, e muitas vezes em decisões simples, como mudar o nome de uma rua, o que aquilo simbolizava, o que a gente gostaria que aquilo simbolizasse. Então, nós somos uma categoria que está na ponta. É uma categoria
que está desde o mainstream até o território mais frágil da população, a gente tem pares que estão trabalhando, que estão exercendo sua função cultural cotidianamente e que não se vê representado no meio político. A gente tem hoje valorosos e valorosas pessoas do meio político que são simpatizantes da cultura, que se não fosse elas, por exemplo, a gente não teria uma Paulo Gustavo nesse momento, não teria uma Lab 2, mas o que a gente se propõe a ter uma bancada que pense isso 100% do tempo, que se articule com a base, que se articule com os demais setores, a colocar essa pauta da cultura como algo frontal do seu trabalho. Sim, inclusive eu quero aqui já parabenizar, antes de tudo, parabenizar a iniciativa, essa consequência que é baseada e calcada na luta e na história de cada um e cada uma que faz parte desse grupo, desse movimento. Porque eu acredito muito nisso e a gente cresceu aqui aprendendo que a gente constrói as coisas no movimento, né? Eu tive, por exemplo, a Miriam, uma referência para mim, assim como tantas outras pessoas que estão aqui e outras que não estão mais, como o caso do Toninho, sim, Dantas, o Beto Santos e tantas outras figuras, né? Que passaram por aqui, cada um com as suas questões e fizeram alguma coisa, e mostraram alguns caminhos, né? E a gente foi construindo outros caminhos. Então, eu quero parabenizar, quero agradecer. Primeiramente aqui, Caio, obrigado por você estar aqui. Para mim é um prazer receber você, Miriam, aqui na minha casa, que é que a gente montou esse comitê online de luta, colocar à disposição. Eu já vi aqui que eu errei o negócio, mas estou tudo bem, porque eu deixei um negócio de luz aparecendo. É improviso, cara. Lá em cima tem um negócio de luz aparecendo, tá vendo? Pois é, cara. Quando a Marina não está aqui... Mas tudo bem, aquilo ali não implica na conversa. Mas eu quero agradecer muito vocês estarem aqui. Caio, obrigado por ter vindo. E eu quero pedir para vocês fazer as considerações finais e onde que as pessoas podem acessar e entrar em contato com o Povo da Cultura. Bom, através das redes sociais, Povo da Cultura, também o nosso site, www.povodacultura.com. Vocês podem entrar em contato, a gente está com uma carta de princípio que está rodando, a gente está aberto, a gente está fazendo muitas reuniões nos territórios, né? Agregando debate, aprofundando o debate e também reforçando um dos principais pontos de partida para a gente, né? Que é uma mandata antifascista, antirracista, antimachista, anticapitalista, que está tentando e está traçando esse caminho coletivo de estar atuando nesse momento da disputa eleitoral, tentando construir uma trajetória, uma campanha que possa pautar a cultura. Então, para a gente, isso já é muito significativo. Miriam Vieira, muito obrigado. E a revolução e a transformação se dão pela cultura. Não tem outra forma. Agradecer imensamente, Danilo, pela oportunidade de estar conversando com você e com vocês. Obrigada, Caio, pela parceria de sempre. E é isso que o Caio falou. A gente está em todas as redes sociais Povo da Cultura. Estamos buscando apoios de todas as formas. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, pode me procurar na rede social também, pode procurar o Caio Martinez Pacheco, pode procurar a Miriam Vieira. A gente está super aberto e disposto e a gente está querendo que as pessoas falem que pautas que querem que a gente discuta em lives, em falas, em fóruns, aonde a gente for. Dizer para os outros candidatos daqui da Baixada, especialmente, né, que nós, do campo da esquerda, da centro-esquerda, pelo menos, que nós não somos inimigos, que nós queremos estar juntos o tempo que for necessário, que nós precisamos reconstruir o processo democrático desse país e dizer um basta a tudo que tem acontecido dentro desse estado de São Paulo, que não é fácil ser paulista, sensacional seria ser nordestino, mas não é a nossa realidade, e nós temos que combater todas as mazelas também dentro do estado de São Paulo. Há muitos anos, nós da cultura estamos precarizados. Então, precisamos discutir essas pautas, colocar a cultura no eixo, no ponto
principal da pauta não é falar só sobre cultura. A gente não vai para a Assembleia porque não, a cultura faz parte de todas as outras coisas, porque só estamos aqui, só somos brasileiros por conta das nossas observações culturais. Por conta da cultura é que nós estamos aqui. Todos estamos aqui pela brasilidade. E a brasilidade está num campo imaginário também, mas é por isso, é cultural. Senão nós seríamos outros povos. E a principal coisa para se destruir um povo é destruir a sua cultura e o seu pensar. Então isso é que nós não podemos permitir. Nesse exato momento é preciso dar um basta ao Bolsonaro e um basta ao PSDB dentro do estado de São Paulo. Então precisamos estar muito atentos, firmes e fortes. E muito obrigada. Valeu, Miriam. Valeu, Caio. Esse foi o Povo da Cultura aqui no Comitê Popular de Luta. Semana que vem tem mais. Valeu.